Hoje é dia 23 de abril de 2026. Eu sei, gente, a data tá errada na thumb, mas eu deixei. Senão ia demorar mais pra gente começar o nosso programa. Gente, falar uma coisa que muito esquerdista não vai gostar do que eu vou falar. Sempre achei, estou falando de técnica, tá? Não estou falando da ideologia que ela professava. Sempre achei a Miriam Leitão uma ótima jornalista. Uma ótima jornalista. Uma ótima jornalista que prestou serviços nefastos para o enaltecimento da Operação Lava Jato. A gente teve a Miriam Leitão ali como uma propagandista. Os filhos dela ganharam muito dinheiro em cima do Sérgio Moro. O Vladimir Neto virou matéria do DCM, do Intercept, de todos os veículos. Mas uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça, tá? Miriam Leitão, Reinaldo Azevedo, migrou na fase da Veja para virar o progressista de hoje. Diogo Mainardi, o lado de lá, o lado que apoiou eventualmente a ascensão do Bolsonaro, da extrema-direita, do lavajatismo, não é composto só por 50 tons de Alan dos Santos, tá? Alan dos Santos é uma besta, protegida pelo governo dos Estados Unidos, mas uma besta. Mas do lado de lá tem muita gente que é competente, tá? Que é as pessoas que têm formação. Diogo Mainardi foi tradutor de Ítalo Calvino. Paulo Francis virou um reacionaríssimo e era um jornalista com uma vasta formação cultural. Tinha Ivan Lessa que ecoava o Milor Fernandes. O reacionarismo não é formado só por bestas feras. O próprio reacionário de primeira hora, um péssimo jornalista da Globo News, em termos do tipo de opinião que ele coloca. A Merval Pereira tem formação, tá? E esse é o problema deles, quando eles debandam pro lado de lá. Eles se tornam perigosíssimos. O Diogo Mainardi poderia ter criado o maior site bolsonarista do Brasil se o Sérgio Moro não tivesse brigado com o Jair Bolsonaro. Aí rolou uma ruptura e ele não perdoa o Bolsonaro pela questão da pandemia. E que bom. Que bom. Que bom que rolaram essas rixas internas aqui na Folha TV. A gente sempre vai trazer essas informações para vocês. Mas a Miriam Leitão, desde a eleição do Bolsonaro, que fazia troça com a tortura que ela sofreu na ditadura militar, ela progressivamente foi migrando para o nosso campo. Eu não digo que Miriam Leitão seja uma aliada nossa, mas Miriam Leitão, de fato, é uma mulher que se revoltou com a ascensão do fascismo. E também não escondeu, diferente da propaganda liberal, sendo que a Miriam já foi a maior representante dos liberais entre os jornalistas. Aliás, importante lembrar, tá? O DCM relata essa história, o Nassif relata num artigo que eu vou ler aqui para vocês na live, mas a Miriam meio que se tornou um modelo de negócio, né? Ela era uma repórter da revista Veja, se eu não me engano, na época da gestão do Mário Sérgio Conte, foi demitido por ele de uma forma absurda. Hoje, tanto o Mário Sérgio quanto a Miriam trabalham na Globo News, né? As ironias do jornalismo. Obrigado, Fernandão. Fechamos aqui os membros. Pinguem superchats. A ironia colocou patrão e subordinada hoje na mesma empresa, né? Mas a Miriam era repórter da revista Veja, foi demitida e o Nassif conta uma história de um golpe que ele sofreu dessas competições que existem dentro do jornalismo, e ela se transformou numa colunista do Globo, depois colunista da CBN, depois colunista da Globo News e da própria Globo, se tornando praticamente um modelo de negócio. É a jornalista que escreve, a jornalista que analisa e a jornalista que opina. E a opinião dela,
por coincidência ou não, é alinhada à dos patrões. Então ela se tornou um modelo aí de como você pode criar uma jornalista multimídia para os novos tempos. Mas o Bolsonaro foi a gota d'água e Miriam começou a se tornar mais crítica. E agora, na boca da eleição, o que a gente está vendo é o que o Reinaldo Azevedo escreveu no Metrópolis ontem, e anteontem a gente relatou aqui na Folha TV, falei lá no Meteoro Brasil também. A mídia está voltando a vender a alma para o demônio, né? Estão humanizando o Flávio Bolsonaro, estão relativizando o Flávio Bolsonaro, e a grata surpresa é essa. A Miriam, que passou por tortura na ditadura militar, que foi essa jornalista que tem um passado na repressão, manteve a sua coerência e criticou o Flávio, desmontou o Flávio. Não fez o jogo esperado pelos setores mais nefastos da Faria Lima, que muitas vezes a Miriam Leitão representa. E isso é algo que soma do nosso lado. Isso é algo que é importante. E aí eu traço paralelos evidentes, a própria transformação do Reinaldo Azevedo, né? É uma coisa que a gente adotou aqui no canal. Teve gente até que falou uma besteira outro dia, né? O Pedro quer ser o Reinaldo Azevedo. Imagina, o Reinaldo é o Reinaldo, eu sou eu. Mas o Reinaldo virou uma bússola para mim, em termos de opinião e de fatos, porque ele se tornou o colunista mais lido no campo progressista. E isso agudizou a mudança do Reinaldo. E eu acho que a Miriam Leitão pode ir pelo mesmo caminho. A Maria Socorro fala aqui, cuidado com a Miriam, ela nunca aceitou o Lula presidente, muitos jornalistas querem um extremista que não seja o Bolsonaro. Não, ela fala na coluna dela de terceira via. Mas, Maria, só dela detonar o Flávio, eu já acho uma grande vitória. Porque o movimento da imprensa não está sendo esse. O movimento da imprensa é tratar o Zema como extremista, tratar às vezes o Caiado como um discurso mais extremista e relativizar o filho do Bolsonaro. O filho do Bolsonaro. A Globo mesmo está vivendo uma esquizofrenia, né? Enquanto Andréa Sadi e Malu Gaspar se pautam pelos bolsonaristas, Flávio Oliveira é um freio de mão, Otávio Guedes oscila, às vezes ele também dá das bolas fora dele. E Miriam Leitão tem sido um ponto de vista sensato. Muito também porque a cobertura dela também econômica da gestão Fernando Haddad foi positiva. Ela não fez uma cobertura negativa. Eu não digo nunca que Miriam é lulista, não acho. Mas acho que ela está se voltando pro progressismo, né? E o Fernando falou uma coisa aqui interessante, né? Miriam é uma pessoa resistente com relação ao progressismo social, para não usar termos mais específicos. Vamos dizer que faltou pouco para ela não ser um Demetrio Magnoli. Não, eu acho que o Magnoli está muito mais na extrema-direita, Fernando. Muito mais na extrema-direita. A Miriam Leitão não apoia muitos das visões sociais, mas ela teve uma visão, eu acho, pelo menos é a análise que eu faço da leitura das colunas dela, muito mais positiva do Fernando Haddad na Fazenda do que os homens do Temer. Do que os homens do Bolsonaro, ela nunca fechou com o Paulo Guedes. Tô dizendo que Miriam é uma socialista? Não, gente. Não é disso que se trata. Eu tô dizendo que tem nuances. E eu concordo com o artigo do Nassif, que a gente vai ler mais pra frente na live. Eu acho que ela acaba entrando no nosso campo. Sim. Continua sendo uma voz da Globo, continua sendo uma voz que vocaciona talvez setores do patronato, mas eu não sei se é a mesma Miriam que nós vimos na Lava Jato. E ela teria todos os motivos agora para repetir a dose de Lava Jato, porque há uma nova Lava Jato em curso contra o STF. Ela poderia estar ecoando a Malu Gaspar. Quem ocupou o espaço de Miriam Leitão hoje é Malu Gaspar. Malu Gaspar é a representante do ataque ao STF. Eu não vejo Miriam Leitão fazendo a mesma coisa. E eu quero recapitular o que o Reinaldo falou ontem na coluna, porque ele falou no Metrópolis e falou na Band News sobre essa questão da imprensa vendendo a alma pro demônio, né? Vamos ver aqui direitinho. Bora. Eu sou um Bolsonaro vacinado.
quase sugerindo, olha, o bolsonarismo original, de fato, não tem vacina, não tem limite, não tem nada. É uma bomba de patógenos. Né? Mas interessa essa construção do moderado. Aí, quando você vai ouvir Eduardo para saber se é bolsonarismo moderado mesmo, vai ouvir o Paulo Figueiredo para saber se é bolsonarismo moderado, vai ver qual é a agenda que esses caras têm na área institucional. Porque quando sai dali e vai para as bases, a ideia é que agora nós vamos atropelar o Supremo. E, infelizmente, com o aplauso de muita gente que deveria estar defendendo instituições. Aí ele diz, eu sou um Bolsonaro vacinado. Quase sugerindo, olha, o bolsonarismo original, de fato, não tem vacina, não tem limite, não tem nada. É uma bomba de patógenos. Né? Mas é uma bomba de patógenos, né? Patógenos. Vamos trazer aqui o comentário do Reinaldo na Band News. Bora. A agenda secreta de Flávio para os pobres. Vamos lá, vai. Reinaldo, aquilo que você chama os mercados tem um preço para aderir à candidatura de Flávio Bolsonaro, mas essa agenda não pode aparecer no debate agora. Desvincular do mínimo as aposentadorias e o benefício de prestação continuada, que deixariam de ter reajuste real. Corrigir as despesas com saúde e educação apenas pela taxa de inflação. A estimativa é que isso corresponderia a um reajuste das despesas de 2% do PIB. Os ditos especialistas afirmam a necessidade de se proceder a um corte de 4%. Ocorre, Reinaldo, que por hora essa agenda tem de continuar secreta. E aí, Reinaldo, dá para esconder? Olha, Isabela, eu acho que não. Né? Eu acho que não. Mas que existe a agenda, existe. Vejam só, a saúde tem 15% da receita corrente líquida hoje. A educação tem 18% da receita líquida de impostos. A aposentadoria, o reajuste da aposentadoria corresponde ao reajuste do mínimo. E também o benefício de prestação continuada é corrigido. As teses dos economistas liberais e tal, que não pode ser assim, porque como é que você vai corrigir a aposentadoria se não tem ganho de produtividade? E o fato é que é uma correção que recai sobre os pobres. E que só isso aqui já corresponderia a um decréscimo de 2% do déficit em relação ao PIB. Não é? Temos de nos lembrar que o Rogério Marinho, coordenador da campanha do Flávio, deu uma entrevista à Folha falando da necessidade de uma nova reforma da Previdência. Né? Ele disse... Um dos maiores críticos do Rogério Marinho na imprensa é o Reinaldo, tá? O Reinaldo alertou que o Rogério Marinho está preparando a caminha para Flávio desfilar com golpe. Isso. Precisamos de uma nova reforma da Previdência. Aí retirou o troço do ar. Disse, não vamos, não. Retirou o troço do ar, que eu digo, pararam de conversar sobre essa história. Né? Em março ia ter o lançamento do programa do Flávio, porque o Flávio ele não era queridinho dos mercados e precisava, de algum modo, convencer os mercados. Então eu ia falar, agora vamos com o programa liberal. Só que ele chegou ao empate muito depressa, valeu bem, muito depressa, Isabela. Falar, quer saber? Vamos parar de falar disso. Senão eles vão começar a explorar isso. E vão descobrir o que a gente realmente quer. Então pararam de falar. Mas é o que eles realmente querem. Né? No dia 5 de março deste ano, o Rogério Marinho disse em entrevista à Folha que caso o filho de Jair Bolsonaro vença, ele pretende revisitar as reformas da Previdência, trabalhista. Né? Depois pararam de debater esse assunto. Sim, haverá, se vencer, essa é a agenda. Mas é uma agenda que tem de permanecer secreta.
E aí, olha, vai bem naquela frase, nunca tem autor certo, será o Bismarck, será quem? Não está muito claro sobre o Bismarck. Beijo, Mas Lainara. assim, Obrigado pelo quem Pix. sabe como são feitos, se as pessoas soubessem como são feitos os jornais e as salsichas, talvez não consumissem nenhuma coisa nem outra. Não acho que isso seja absolutamente verdadeiro, né? Até porque há salsichas maravilhosas, né? As alemãs, sobretudo, que vende ali num restaurante em Moema, né? O Vinduck, não estou fazendo propaganda, porque nem sei se existe ainda, acho que existe, que eu ia quando eu era jovem, né? Que eu tinha estômago para isso, minha querida Isabela. Né? O Flávio negou, disse que é fake news, que não tem nada disso. Conta para mim. Ele negou que as propostas veiculadas, essa de desvincular do mínimo as aposentadorias e o BPC e corrigir as despesas com saúde e educação apenas pela taxa de inflação, que elas sejam verdadeiras. Num post no X ele escreveu: o dia já começa com combate às fake news. Fonte furada, nunca tratei do tema eternamente. Isabela, que curioso, veja que bacana. Então fica assim, tá? Quem vazou, digamos, a informação, vazou, Vólio Bene, para que os mercados fiquem excitadinhos, Vólio Bene. Para que os mercados fiquem assim, que delícia! É isso! Quem vazou, vazou para os mercados. E vazado está. E ao Flávio cumpre dizer que é mentira. Para que os pobres e para que a oposição não se prepare. O mundo não é mesmo curioso? Você tem de aprender, assim, se não sabe, a ler as coisas. Nós temos essas coisas que são opostas e que se combinam. Você vaza uma coisa, esperando que saia, e sai. Né? E hoje tem um monte de gente falando, isso sim, não aquela gastança do Lula. Assim é que é bacana. Aliás, gente, hoje é dia mundial dos livros, tá? Mundial do Livro, e o presidente Lula realça na sua conta no X e no Instagram que vocês aproveitem o Mac Livros, que é uma biblioteca digital, tá, gente? Ó, tô divulgando uma iniciativa bacana para vocês acompanharem. Obrigado, Lainara, obrigado pelo Pix, minha cara, obrigado a todo mundo. Gente, pinguem superchats e Pix, tá, gente? Pra gente manter a nossa live. Já fechamos os membros por culpa do nosso querido Fernando Graton. Rudi Nogueira, bom dia, Pedro News. Bom dia, queridos. É Pedro de Jogos ou Pedro News? O que vocês acham? Qual que é o melhor apelido para mim? Vamos lá. E tá tudo certo. Os mercados. E ele, o papel dele, Vólio Bene, é negar, porque afinal pode trazer prejuízo eleitoral, né? No momento. Assim são as coisas. Agenda secreta de Flávio para os pobres. Vamos lá, vai. O Reinaldo gravou mais um vídeo detonando o Flávio. Ele tá, assim, numa determinação que tá incrível. Esse vídeo acabou de sair no X de Reinaldo Azevedo. Vou mostrar e vou fechar o editorial aqui pra gente poder seguir com as nossas pautas de hoje, gente. Obrigado a galera que tá nos acompanhando. Rudi Nogueira, Play and Games, Zambarda Post. É isso aí. Vamos ver aqui o Reinaldão falando. Flávio Fofinho dura pouco. E volta a reganhar os dentes. Não falei? Minhas caras, meus caros, durou pouco, né? No programa da coisa, eu tirei uma onda com o Flavinho Bolsonaro, ursinho blau blau, né? Que apareceu no Instagram. A mulher dizendo, ele é o Bolsonaro moderado. E ele, então, dizendo de si mesmo, eu sou o Bolsonaro que tomou vacina, como a sugerir que, enfim, se trata de uma espécie, assim, de evolução da espécie, né? Da espécie Bolsonaro. Evidentemente era falso. Como eu deixei claro no programa da coisa,
no programa que eu faço no Metrópole, na hora do almoço, escrevi a respeito. Bom, Flávio, pré-candidato do PL, esteve ontem em Sinop, no Mato Grosso, numa feira do agro, né? E disse que o Supremo Tribunal Federal já está tentando interferir nas eleições. E usou como exemplo o caso de Romeu Zema, que foi alvo de uma notícia-crime de Gilmar Mendes. A razão foi simples. Ele acusou o ministro de ter vendido uma decisão judicial. Ele acusou o ministro de ter cometido um crime, aliás, o mais grave que um juiz pode cometer, que é receber um benefício em razão de uma decisão, fraudando a essência da justiça. Bom, isso é mentira, isso é uma calúnia. E Gilmar faz o quê? Entrou com uma notícia-crime. Era o óbvio. Verdade, Lainara. A própria onda contra o Supremo tomou de tal maneira a imprensa que tem muita gente que não está se dando conta do que está em curso e do que pode vir pela frente. Aí Flávio, que está querendo o Zema como seu vice, foi a essa feira do agro e disse o seguinte: não há crime, ofensa, nada disso, apenas embate político. Como assim, embate político? Lembrando, Gilmar Mendes não é candidato. Gilmar Mendes não tem que ser alvo de disputa política. É um ministro do Supremo Tribunal Federal e tem que ser tratado com respeito, a menos que você tenha provas de que ele comprou uma decisão. Amo que o Reinaldo tá firme na campanha de colar corretamente a pecha de golpista no Flávio. Sim. Sim. O Reinaldo é muito corajoso por isso. Muito corajoso por isso. Alguém acusa, um candidato acusa um ministro de vender uma decisão, e isso é embate político? Para mim está muito claro que é uma tentativa de criar este canal, esta prevenção. No caso, o ministro recorreu ao Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news, né? Essa prevenção especial do Alexandre de Moraes para que, durante a campanha, nossos opositores busquem o atalho direto para a primeira turma do STF, ao invés de acionarem o TSE. Mas o Gilmar não tem que acionar o TSE. Ele não é candidato a nada. Exato. E claro, ele estava numa feira do agro e aproveitou para repetir o pai dele, dizendo que não vai demarcar nem 1 centímetro de terra indígena, porque isso teria virado um grande negócio. E aí afirmou: no nosso governo, eles, os indígenas, vão ter autonomia de verdade. Se quiserem plantar na sua terra, vão poder. Se quiserem explorar a sua terra, vão poder. Se quiserem colocar um empreendimento de turismo, vão poder. Mas eles já podem. Apenas seguindo determinadas regras. Não é? Já que, afinal de contas, essas terras foram demarcadas pelo Estado. Zema, insistindo na delinquência, esteve em Brasília e disse que ele está sendo perseguido, que o Supremo no passado era uma instituição em que o Brasil se apoiava para resolver crises e que agora o Supremo virou incendiário. Né? E afirmou: nós estamos vendo atentado à democracia, não se pode mais fazer caricatura, ser irônico. Acusar um ministro de cometer crime é uma ironia? Atenção, imprensa, para o que está em curso. É isso aí. A imprensa vendeu a sua alma ao demônio. Reinaldo Azevedo coloca isso. E é isso, gente. E aí eu repito o que eu falei a respeito da Miriam Leitão. Miriam Leitão é tão progressista quanto o Reinaldo? Acho que não. Mas nós temos que angariar toda a aliança, porque aí eu discordo respeitosamente do professor Lejane ontem. Eu acho que essa eleição do Lula não tá fácil. Nós temos que nos preparar para o pior cenário e é isso que a gente tem que encarar. Marcos Rodas resume a questão bem aqui. Bom dia, Pedro. A grande verdade é que o Lula não está concorrendo contra o Rachadinha. Ele concorre contra a Globo, a Folha, o Estadão, Metrópolis, a CNN e o mercado. Sim. Sim, como sempre, o mercado... E o mercado concorre, gente, contra o Brasil.
Quem está votando em Lula não está votando em Lula, não está votando só no PT, não está votando só na esquerda, está votando no Brasil. Está votando porque apoia a soberania, está apoiando porque apoia o avanço social, tá votando porque apoia o grande legado que os governos progressistas nos entregaram nos últimos anos. E é isso, gente. A conversão de Miriam Leitão, a mudança de Reinaldo Azevedo são fundamentais para a vitória no campo progressista. Esse é o meu editorial de hoje. Bom dia a todos vocês. Ajudem nos superchats. Precisamos de R$180 nesse exato momento. Qualquer ajuda é necessária. Quem já contribuiu bastante com o canal, não tem problema não contribuir. Chamem os amigos, chamem os inimigos, chama a galera toda para assistir a live conosco. Porque é aqui que você se informa de verdade, é aqui que a gente discute as opiniões, é aqui que a gente traz as questões importantes. O professor não explicou, Pedro, mas acho que ele quis dizer que Lula não precisará de tantos artifícios para expor o Flávio. Minha questão não é expor o Flávio, é que eu acho que o bolsonarismo, infelizmente, é uma chaga social. Eu não acho que ele vai perder efeito tanto na eleição. O professor está mais otimista. O professor, eu acho que entende, e eu acho que o Lula tem muito espaço para desconstruir o Flávio, acho que ele está segurando o arsenal, mas a gente precisa tomar cuidado, gente. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!